Oi, oi, tudo bom com vocês? É a professora Catiane, dando sequência à nossa matéria, na qual a gente vai falar de mudanças na atmosfera, tá? O que são essas mudanças na atmosfera? Quando a Terra há 4,6 bilhões de anos, ela tinha uma atmosfera conhecida como atmosfera primitiva. Ao longo dos anos, desses bilhões de anos, a Terra foi passando por quê? Por transformações. E aí essa composição da atmosfera, que até então era chamada de atmosfera primitiva, ela foi passando por diversas transformações e ela foi mudando, tá? Lembram que nas aulas passadas eu falei para vocês sobre a composição da atmosfera? Hoje a gente sabe que nesses 2 últimos séculos que teve, a atmosfera o quê? Sofreu mudanças, então teve um aumento de alguns gases. Quais gases? Principalmente o gás carbônico e alguns conhecidos como CFCs. Gás carbônico é o gás que sai do escapamento dos carros, dos ônibus, das motos, tá? O gás das queimadas, que é liberado nas queimadas. E os CFCs são gases conhecidos como clorofluorcarbonetos, que antigamente, as geladeiras bem mais antigas, aí nem da avó de vocês, talvez, mais antiga ainda, elas liberavam esses CFCs na atmosfera. Desodorantes aerosóis são aqueles que a gente espirra, eles também liberavam CFCs e aí interferiam. Esses CFCs interferem na camada de ozônio, que eu vou falar para vocês na próxima aula, tá? E esse gás carbônico também interfere, tá? Quando a gente fala efeito estufa e o aquecimento global, o que é o efeito estufa? Grande parte de vocês já ouviram falar do efeito estufa, ou já viram uma estufa quando vai numa horta, né? Ah, professora, já vi, eu chego lá na horta do meu tio, de uma pessoa conhecida, eu vejo que tem um plástico em cima, no canteiro da horta. Ah, eu acho que eu sei para que serve esse efeito estufa. Isso mesmo, quando a gente chega na horta, que a gente olha e tem aquele plástico em volta, ou um vidro, né? Existem locais que eles têm estufas feitas de vidro, tá? Para quê? Porque a radiação vai infiltrar neste plástico, ela vai passar nesse plástico, uma parte do sol, da radiação solar, vai ficar mantida aqui na plantinha, aqui embaixo, no canteiro da horta que tá aqui, e uma parte vai voltar para o meio externo, fora do plástico ou do vidro. É exatamente isso que funciona como efeito estufa. Olha aqui no desenho que eu coloquei para vocês. Os raios solares, então aqui o sol, então emite raios solares que vão bater aqui. O plástico vai funcionar como a atmosfera aqui, que é a camada que envolve a Terra, tá? Então ele bate aqui. Uma parte dessa radiação entra no planeta Terra para manter o planeta aquecido e quentinho, senão o planeta seria extremamente gelado, muito frio e provavelmente não existiriam todas as vidas, seres vivos que existem aqui hoje. E uma parte do calor é retido na atmosfera e outra parte do calor ela volta para onde? Pro espaço. Então os raios solares batem aqui na atmosfera, uma parte do calor é absorvido pelo planeta Terra e uma parte do calor vai se retornar de volta para onde? Pro espaço, tá? Que não vai ser usado. Esse fenômeno é conhecido como efeito estufa. Ele é um fenômeno natural e essencial na vida da Terra. Os gases que provocam esse efeito são chamados de gases de efeito estufa, principalmente o gás carbônico, tá? Sem o efeito estufa, a temperatura média na superfície do planeta seria muito baixa, cerca de menos 15 graus, então seria extremamente frio. Imagina o planeta com menos 15 graus, gelo praticamente, tá? Seria muito frio.
e aí dificultando ou impedindo a vida de muitos organismos. Muito se tem falado sobre o aquecimento global nas últimas décadas. Talvez vocês já ouviram falar esse termo aquecimento global. O que é o aquecimento global? A Terra está o quê? A umas temperaturas mais altas. Então, ela tem aumentado a temperatura do planeta em alguns graus ao longo do tempo, das últimas décadas, em decorrência de ações humanas, por exemplo, desmatamento, as queimadas, o uso, muito uso de carros em gerais, que é a queima de combustíveis fósseis, de ônibus, motos, carro. Então, tudo isso faz o quê? Ao longo do tempo, vai fazendo o planeta se aquecer um pouquinho mais. Então, ele tinha uma temperatura há uns anos atrás, conforme os cientistas, os especialistas foram verificando, essa temperatura foi fazendo o quê? Aumentando. Bem de pouquinho, mas ela vai aumentando. E isso causa consequências muito graves, tá? Lá nos polos da Terra, que são extremamente gelados, onde tem as geleiras, elas já estão fazendo o quê? Derretendo, sofrendo o processo de derretimento. A diminuição de neve nas montanhas, tá? E o consequente aumento dos níveis dos oceanos. Então, se derrete as geleiras, nos polos e nas montanhas onde tem o gelo, vai derretendo essa água, vai parar onde? Nos oceanos. Vai aumentando a quantidade de água nos oceanos, que pode provocar alagamentos permanentes e destruir inúmeras cidades e povoados localizados próximos ao nível do mar. Então, os especialistas, que estudam sobre isso, eles dizem que as cidades beira-mar, ao longo dos anos, elas podem deixar de existir porque o mar vai o quê? Adentrando dentro da cidade. Ele vai o quê? Indo, cada vez mais para dentro das cidades, tá? Então, se eu tenho uma faixa de areia, maior, eles já começam a ver que a faixa de areia vai diminuindo, porque a água vai o quê? Se aproximando cada vez mais. Só que isso, gente, demora muito tempo para acontecer. Não é, ai meu Deus, se eu não for na praia, eu não conheço a praia, se eu não for na praia agora, meu Deus, vai deixar de existir. Não, isso vai demorar muitos, mas muitos anos para que talvez isso ocorra, tá? E essas cidades deixem de existir. O que está acontecendo hoje que a gente vê mais frequente com o aquecimento global? As alterações no regime de chuva. Então, antigamente, se vocês perguntarem para a avó de vocês, para uma tia mais antiga, antigamente, no verão, chovia-se muito, muito. No outono, tinha umas determinadas, final de março, abril, chovia-se, mas já ia chovendo menos. Chegava o inverno, junho, julho, quase não chovia. Começava o começo da primavera, que é setembro, começava-se a chover e aumentando a chuva conforme ia chegando o verão em dezembro. Hoje a gente tem as estações do ano meio bagunçadas, às vezes está muito frio no verão e quase no inverno não faz frio. Tudo isso é resultado do quê? Do aquecimento global. Isso é fácil da gente perceber, tá? Chove-se em períodos de chuva que não deveria chover, por exemplo, e a época de estação de chuva que deveria chover muito não chove. Períodos que deveriam fazer frio, que é o inverno, deveria fazer muito frio, quase não faz. Faz às vezes frio numa outra época do ano que não está programada para fazer frio, tá? Ou chove-se muito, 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 que causa-se em muitas enchentes. Por exemplo, tem muitas cidades do Nordeste, da região do Nordeste, que chove-se, alaga tudo, tá? Choveu demais. Então, isso tudo é consequência do aquecimento global, tá? Talvez vocês já ouviram falar muito isso agora, quando teve a queimada
da Amazônia, o ano retrasado, o ano passado, que queimou-se uma grande parte no Pantanal o ano passado, tudo isso vai ter uma consequência aí, tá? Principalmente no regime de chuva e nas estações do ano, né? Que antes era calor, aí já começava a esfriar, fazia frio e aí começava a esquentar de novo, tá bom? Vou explicar as questões para vocês. Então, leia a afirmação abaixo. O maior problema ambiental atualmente é o efeito estufa. Explique qual é o erro na afirmação acima. O maior problema ambiental atualmente é o efeito estufa. Será que realmente é o efeito estufa ou será que é o aquecimento global? Na letra B, é para vocês diferenciarem o que é o efeito estufa e o que é o aquecimento global. Então, para vocês colocarem efeito estufa é tarararã e aquecimento global é tarararã. Cite algumas consequências graves que o aquecimento global pode causar. Eu falei para vocês e aqui no finalzinho do texto aparece as consequências graves. E qual é a importância do efeito estufa para a manutenção na vida na Terra? Por que é importante acontecer o fenômeno chamado de efeito estufa? Porque ele vai fazer o que com a Terra? Tá? Ou ele vai aquecer ou ele vai esfriar, é uma das duas. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem nos procurar nos grupos do WhatsApp. Um grande beijo. Até a próxima aula.